Arthur Friedenreich. O que é verdade e o que é mito sobre o grande astro, o primeiro grande astro da seleção brasileira? Filho de um alemão com uma negra brasileira, Friedenreich foi o primeiro grande astro do futebol brasileiro, artilheiro do Campeonato Paulista várias vezes, autor de um gol histórico e também objeto de muita lenda. Venha conhecer com a gente Arthur Friedenreich, o primeiro grande astro da seleção brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar. Este é o Meio de Campo, Futebol e Sua História. E eu estou aqui com Diego Ambrosini, parceiro de jornada. E hoje a gente vai falar, né, Diego, de um cara muito especial, muito fundacional para o futebol brasileiro, Arthur Friedenreich. Manda bala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, Idelber. Alô, pessoal que está nos ouvindo. Realmente, né? O Friedenreich tem um jogador histórico, mas pelo fato dele ter jogado numa época, né, em que simplesmente não havia praticamente nenhum registro filmado, o rádio ainda estava muito incipiente, e mesmo os registros escritos, né, os jornais, também ainda não tratavam o futebol da mesma forma que viriam a tratar depois, né? Muitas vezes o futebol não aparecia com grande destaque nessa época, nos jornais, nas revistas. Então, sobre a vida do Friedenreich e a atuação dele futebolística, acabou se acumulando muitas lendas, né? Muitos mitos, e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso hoje, tentar ver o que, dentro do que é possível encontrar nas pesquisas que existem, né, que foram feitas ao longo dos tempos, o que se sabe sobre o Friedenreich, e destacar realmente a trajetória dele, porque, de fato, ele foi provavelmente o primeiro grande craque, o primeiro grande astro da história do futebol brasileiro, e tem muita coisa interessante para falar sobre ele. Antes de começar, né, deixa eu só colocar aqui na tela rapidinho esse livro. Eu acabei me baseando muito nesse livro, é uma biografia do Friedenreich, escrita pelo jornalista Luiz Carlos Duarte, Friedenreich, a saga de um craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro, e acho que é a biografia mais completa e mais verossímil, né, que a gente tem atualmente a respeito da vida do Fried, né? Então, vamos lá começar um pouquinho com alguns dados biográficos, e já tem uma primeira lenda, né, um primeiro misticismo a respeito do Friedenreich, que é a origem social dele, né? Obviamente ele era, de fato, né, um mestiço, um homem miscigenado, né, filho de um branco e uma negra, e isso sempre é citado, e inclusive muita gente coloca o estilo futebolístico dele como tendo origem no meio dessa mistura, né? Mas exatamente quem eram os pais do Friedenreich, qual que era a origem social dele, isso às vezes é um pouco mistificado, né? Geralmente a versão mais romantizada que existe era que ele seria filho de um rico comerciante alemão e uma mulher negra brasileira, uma ex-escrava, às vezes citada como ex-escrava, às vezes citada como uma lavadeira, e não foi exatamente assim, né? Para começar, o pai dele de fato não era alemão, né? Ele já era nascido no Brasil, em Blumenau, Santa Catarina. O avô do Friedenreich, sim, alemão, nascido lá na região de Brandemburgo, e que se envolveu com as revoluções de 1848 na Alemanha, foi preso e, por conta disso, acabou fugindo da Alemanha e veio parar no Brasil. Fez parte ali do grupo de colonos que fundou a vila, depois seria a cidade de Blumenau, morou algum tempo ali em Santa Catarina, onde nasce o filho dele, o Oscar Friedenreich, que viria a ser o pai do Arthur Friedenreich. Eles ficam um tempo em Santa Catarina, já final da década de 1880, o Karl Friedenreich, o avô, que tinha formação como veterinário e biólogo, ele acaba vindo para São Paulo e vai trabalhar no Museu do Ipiranga, contratado ali como naturalista do Museu do Ipiranga. Na época estava sendo inaugural do museu, e eles ficam morando em São Paulo. O pai do Friedenreich, ele era desenhista, né? E ele vai ficar trabalhando muito tempo na Secretaria de Viação e Obras do Estado de São Paulo,
como técnico, desenhista, de estradas e rodagens. Por isso, muitas vezes, ele é chamado de arquiteto, não era exatamente o correto, porque ele não tinha formação em arquitetura, mas era, enfim, um funcionário público, né, das camadas básicas ali, baixas. E a mãe do Friedenreich era a Matilde de Moraes e Silva, de fato, uma mulher negra, também. A gente tem uma foto, vamos colocar uma foto aí, a única foto conhecida dela, né, numa reunião de família, da família Friedenreich. Ela está ali com um bebê de colo, não é o Friedenreich, é a irmã do Friedenreich, e o Friedenreich está sentado no chão ali, ainda uma criança de 5, 6 anos de idade. E dá para ver bem os traços dela. Não se sabe muito mais sobre a família dela, né? Ela acaba ficando um pouco como agregada da família Friedenreich durante um tempo, ali no bairro da Luz, em São Paulo, onde eles moravam, e acaba se casando, então, com o Oscar. O Arthur Friedenreich, ele é o primogênito, mas, infelizmente, ela falece em 1899. Então, o Arthur ainda tinha 7 anos de idade, ele nasce em 1892, então ele não chega a conviver tanto tempo assim com a mãe, né? O Friedenreich, desde criança, então, ele se apaixona pelo jogo de bola. Ele e outros amigos ali, crianças, né, eles costumavam frequentar o campo do São Paulo Athletic, o SPAC, nos treinamentos, onde eles ficavam lá do campo, ficavam meio de gandula, assim, né, pegando as bolas que eram chutadas para longe, e como prêmio, né, por esse serviço, depois, no final, o pessoal permitia que eles jogassem bola dentro do campo, e foi aí que ele conheceu o Charles Miller, né, desde criança, o Charles Miller se tornou um ídolo do Friedenreich. Depois ele começa a jogar na várzea, temos times de várzea, passa por vários times, e lá por volta de 1909, 1910, ele então é levado pelo pai dele, o Oscar Friedenreich, para tentar ver se ele podia jogar no time do Germânia, que era o time da colônia alemã, né, aqui de São Paulo. O pai dele não era sócio do Germânia, né, mas tendo ali ascendência alemã, ele tenta contato e disse, vai lá levar o filho dele. Então, ele começa em 1909, começa a jogar pelos na época, chamados segundos quadros, que seriam hoje os juniores, do sub-20 do Germânia, joga algumas partidas. Sofre ali um certo preconceito pela cor da pele dele, né, que era uma pele mais escura, pelos alemães ali do Germânia, mas ele encontra um protetor, né, um padrinho do futebol, que vai garantir que ele continue jogando no Germânia, que é o Hermann Friese. O Hermann Friese, ele era um imigrante alemão, que já havia chegado no Brasil há alguns anos, e que era um exímio atleta, né? Um grande jogador de futebol, mas também um corredor dos 1.500 metros, um cara muito forte, ficou famoso no futebol paulista, jogou pelo Germânia há muitos anos, por ter trazido aqui o jogo de corpo, né? Um jogo muito mais pegado, muito mais físico. Durante um tempo, até o pessoal, os jogadores mais de elite, né, do paulistano, não gostavam muito do Hermann Friese, porque ele era meio ríspido, né? Rude na jogada, mas era também um grande artilheiro, foi artilheiro do Campeonato Paulista em 1905, 1906, o Germânia foi campeão em 1906, e lá no final da década ele então se coloca para proteger o Friedenreich, garante que o Friedenreich vai jogar no Germânia 2 anos, depois ele passa já para jogar pelo Ipiranga, que era uma outra equipe que participa do Paulistão a partir de 1910, já era uma equipe já de jogadores mais de classe média baixa, foi talvez a primeira equipe mais popular que participou do campeonato. Ele joga alguns anos no Ipiranga, tem uma temporada também que ele joga em 1912 no Mackenzie. O Mackenzie volta a ter uma equipe nesse ano. O Friedenreich ele tinha estudado num colégio vinculado com o Mackenzie, que era uma exigência para os jogadores do Mackenzie terem sido alunos do colégio. E em 1912, então, ele jogando pelo Mackenzie, ele consegue pela primeira vez ser artilheiro do Campeonato Paulista, com, se não me engano, 15 gols.
né? Depois ele volta para o Ipiranga, em 1913, o Ipiranga, o Ipiranga, que era um time modesto, eles conseguem ser vice-campeões com o Friedenreich jogando. O Friedenreich vai jogar mais alguns jogos aí pelo Ipiranga, tanto que, enquanto jogador do Ipiranga, daqui a pouco a gente vai falar, né? Ele vai acabar participando dos primeiros jogos da seleção brasileira, em 1914, depois em 1916, e em 1918 ele finalmente vai chegar ao Paulistano, né? Vai ser o clube que ele vai jogar a maior parte da carreira dele. Era o clube da elite, né, de São Paulo, mas nesse momento aí, já final da década de 10, começo da década de 20, já o futebol já não era apenas reservado, né, aos jogadores de elite, e muitos jogadores acabavam sendo participando dos diferentes times a partir da sua qualidade técnica. E foi isso que abriu as portas do Paulistano para o Friedenreich, foi o fato dele já ser, naquele momento, um jogador consagrado, com mais de 27, 28 anos de idade, já tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista algumas vezes, já tinha sido jogador da seleção brasileira, e é isso que leva ele a chegar no Paulistano. E então ele vai ser campeão paulista diversas vezes com o Paulistano, né? E artilheiro também diversas vezes. O Friedenreich, ele vai ser artilheiro do Campeonato Paulista 9 vezes. Apenas um outro jogador vai ser artilheiro do Campeonato Paulista mais vezes do que ele, já falamos, né, sobre o Pelé, 11 vezes na década de 50. Então, um pouco a trajetória inicial clubística do Friedenreich para abrir os nossos trabalhos, essa passagem por clubes menores, pelo Germânia, pelo Ipiranga, pelo Mackenzie, e depois ele chega, então, no Paulistano, que é o clube onde ele vai passar vai jogar mais de 10 anos, né? Então, toda a década de 20, até que o Paulistano vai fechar o seu departamento de futebol ainda no começo da década de 30, por conta ali das disputas entre amadorismo e profissionalismo. E o Friedenreich, então, vai ser um dos fundadores do São Paulo Futebol Clube nos primeiros anos da década de 30. Mas, antes de falar um pouquinho dessa questão do amadorismo, profissionalismo e do São Paulo, a gente precisa falar um pouquinho sobre como foi a trajetória do Friedenreich na seleção brasileira, né, Idelber? E aí eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente destacar. Tem algumas. O paulistano, na verdade, só é uma questão minúscula, né? Ele fecha o departamento de futebol em 1929, certo? 29, sim. Ele já No final de 29. Isso, exatamente. Bom, o Friedenreich, ele tem uma trajetória muito particular na seleção brasileira. Ele é, de alguma forma, sinônimo da primeira seleção brasileira, né? Então, vamos lá com os números, os jogos, as lendas e as correções sobre a trajetória do Friedenreich na seleção brasileira. Vocês vão encontrar duas contagens diferentes dos jogos do Friedenreich. Em algumas fontes, vocês vão encontrar que ele jogou 19 vezes e marcou 9 gols. Em outras fontes, vocês vão encontrar que ele jogou 22 vezes e marcou 10 gols. Ou qualquer combinação entre essas duas. A razão pela discrepância é a seguinte: a história da seleção brasileira, oficialmente, começa em 1914, com um jogo contra o Exeter City, que é um clube que, naquele momento, é um clube ainda semi-profissional na Inglaterra, né? Esse jogo acontece em 21 de julho, o Brasil ganha por 2-0, o jogo acontece nas Laranjeiras, e o Friedenreich atua nessa partida como atleta do Ipiranga ainda. Sim. Ele ainda não estava no Paulistano. Não faz gols, mas o Brasil vence. A razão pela discrepância vem, na verdade, de um calendário anterior a 1914, porque havia ali, já entre 1906 e 1913, jogos do que a gente convencionou chamar um combinado brasileiro. Esses jogos não têm o estatuto de partidas da seleção brasileira, mas eles eram uma espécie de catado ali de Rio e São Paulo, em que o Friedenreich participou 3 vezes. Então, é por isso que vocês vão encontrar essa discrepância. O Friedenreich joga em 1912 por um combinado brasileiro que perde de 6-3
da Argentina, em São Paulo, no Velódromo. Ele marca um gol, inclusive. Depois, ele participa de outro jogo por um combinado brasileiro e perde de novo para um combinado chileno, dessa vez no Parque Antártica, por 1-0. O Friedenreich também participa e não faz gols. O Brasil volta a jogar, o combinado brasileiro volta a jogar com esse combinado chileno, ainda em 1913, perde de novo por 3-1. E aí, em 1914, começa a história que nós reconhecemos oficialmente, que a CBF reconhece oficialmente como a história da seleção brasileira. E aí, nesse período, o Friedenreich é muito importante. Ele joga 19 partidas nesse período, faz 9 gols, e são gols, alguns deles históricos, importantes. Então, vamos falar um pouquinho dessa trajetória na seleção, propriamente dita, né? A história da seleção começa com essa visita do Exeter City, e aqui cabe explicar que, nesse momento, já está se formando uma pirâmide na Inglaterra. A Liga de futebol profissional mais antiga do mundo começa em 1888, com 12 clubes. Basicamente, são clubes do Norte e das Midlands. Não tem nenhum clube de Londres. Arsenal, Tottenham, essas coisas, tudo elas vêm depois. Tem alguns clubes que continuam aí na primeira divisão, que são fundadores. O Everton, por exemplo, que é o clube inglês que mais vezes participou da primeira divisão. O Wolverhampton Wanderers, o Wolves, que hoje está na Premier League. E outros clubes. O Burnley também, que está na Premier League hoje em dia, é um fundador. Pois bem, em 1889, um ano depois, já se funda uma liga rival. Essa liga rival é incorporada à Liga de Futebol em 1892, mas, ao longo da década de 90, do século XIX, a Inglaterra já é um mar de clubes de futebol, esparramados por toda a ilha, e alguns deles, claro, amadores, apesar de que o futebol profissional começa muito cedo na Inglaterra, né? Ele já é liberado em 1895, já tem gente profissionalizada, né? Pela pressão da presença dos trabalhadores, especialmente escoceses, que vinham migrando e trazendo o jogo de passes para a Inglaterra. O Exeter City ele é fundado em 1904 como uma fusão de 2 clubes. Ele faz uma viagem pela América do Sul em 1914, antes de se juntar à Liga de Futebol, o que acontece só em 1920. O Exeter City hoje, gente, está na terceirona, tá na terceira divisão inglesa. Só para a galera que não é fanática de futebol inglês como eu, a pirâmide do futebol inglês tem 4 primeiras divisões que são profissionais propriamente ditas. A Premier League, que é uma entidade jurídica separada, mantém o ascenso e o descenso, mas é uma entidade jurídica separada, negocia separadamente os seus direitos de televisão e tudo mais. Depois tem a segundona, que se chama hoje Championship, a terceirona, que hoje se chama League One, e a quarta divisão, que hoje se chama League Two. Essas 3 divisões, depois, abaixo da Premier League, elas formam a English Football League, que é uma liga de futebol profissional. Abaixo da quarta divisão, começa o que a gente chama de futebol não propriamente profissional, mas que hoje em dia já está meio profissionalizado também, né? A National League, que vai descendo até o nível 10, 11. Tudo isso é para explicar que o Brasil vence o Exeter City, mas claramente ele não está vencendo um dos principais clubes ingleses, né? Ele está vencendo um clube amador. O Exeter viajou, Diego, pela Argentina, Brasil e Uruguai, e jogou 9 vezes e perdeu todas 9, tá? Perdeu inclusive alô, alô, torcida do Galo, alô, alô, torcida do Coelho. O Exeter City, pouca gente sabe, também perde para um selecionado mineiro, que nesse momento, claro, é basicamente composto de Atlético Mineiro e América Mineiro. O nosso querido Palestra Itália ainda não havia sido fundado, né? O Friedenreich depois participa
do Sul-Americano de 1916. Eu tenho um outro evento importante aí, ainda em 14, né? É a primeira Copa Roca, que logo depois do jogo contra o Exeter City, 2 meses depois, o Brasil, pela primeira vez, a seleção brasileira, pela primeira vez, viaja para a Argentina, e o jogo acontece em Buenos Aires. E o Brasil vence por 1-0. Foi uma zebra, podemos chamar assim, uma surpresa. O Friedrich estava em campo, mas não faz gols, é verdade, né? Então foi um Exato, gol do Rubens Salles. E aí, isso. sim, depois de 2 anos, vem o primeiro sul-americano, também É. foi realizado na Argentina, né? Nessa viagem para a Argentina em 1914, tem mais 2 jogos, que são Sim, amistosos, que ele isso. participa. O primeiro é uma derrota de 3-0. É. Esse jogo acontece no campo do Gimnasia e Esgrima. Na verdade, todos os 3 jogos acontecem no campo do Uhum. Gimnasia e Esgrima. E o Brasil vence o segundo jogo, por 3-1. Que é o Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, não é o de La Isso, Plata, que são não é o de diferentes. La Plata, Que exato. era um time importante na época. Esse primeiro jogo tem uma lenda, não sei se até que ponto é verdade, que os brasileiros eles tinham acabado de chegar, uma viagem de navio, né, como era na época, e eles tinham chegado e já foram jogar o jogo. O campo estava super enlameado, tal, então muito pesado, e aí levaram uma sova de 3-0. Depois passa uma semana e aí vem o segundo jogo. Esse sim seria o oficial, né? Porque tem esse jogo com esse combinado e depois o jogo oficial entre as duas seleções. Mas aí, surpreendentemente, o Brasil vence e é campeão da primeira Copa Roca. Isso. E aí o Brasil vai se consolidando já como um rival de respeito para Uhum. uruguaios e argentinos que adotaram o futebol antes da gente, né? Em 1916, tem o primeiro sul-americano do qual ele participa. Esse sul-americano acontece na Argentina, né? De novo, no, no estádio do Gimnasia e Esgrima. O Brasil tem uma participação discreta, empata de 1-1 com o Chile, empata de 1-1 com a Argentina, perde de 2-1 para o Uruguai, depois vence o Uruguai por 1-0, mas termina o torneio em segundo lugar. Depois, ele participa de mais um amistoso da seleção brasileira contra o Sportivo Barracas, né? Uhum. Isso na Argentina, perdão, isso no Brasil, na Rua Paissandu, no Rio de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro. Isso, ali ele faz um gol, né? E o Brasil empata de 1-1 com o Sportivo Barracas. Aí vem 1919, que é A consagração. a grande consagração do Friedenreich. 1919 é uma data importantíssima para o futebol brasileiro. Dá para Uhum. ver pelos jornais, como você disse muito bem. No começo ali, a presença do futebol é meio discreta nos jornais, né? Isso Uhum. muda bem em 1919, né? Em Sim. 1919, você vai ver o Imparcial, o País, os jornais daquela época dando muito destaque ao torneio, né, que o Brasil organizava, chamava-se Campeonato Sul-Americano, né? E o Brasil estreia fazendo 6-0 no Chile e o Friedenreich marca 3 gols, né? Esse jogo acontece, claro, nas Laranjeiras, no Estádio das Laranjeiras, que é a sede do torneio. Depois o Brasil tem uma vitória de 3-1 sobre a Argentina, que é Sim. também notável, porque a Argentina e o Uruguai eram as grandes potências que haviam adotado o futebol bem antes do Brasil, e ali é uma vitória já, digamos, oficial em uma competição sul-americana, etc. E o Brasil tem 2 jogos contra o Uruguai. Então, o primeiro jogo, que fica empatado em 2-2, o Friedenreich não marca, e aí nós vamos para o jogo de desempate, né? Que é a É final. uma batalha épica, né? É uma batalha épica, porque eles combinaram que as prorrogações iriam se Uhum. suceder enquanto permanecesse o empate, né? Sim. O jogo termina empatado em 0-0, a primeira prorrogação termina empatada em 0-0, e o Friedenreich faz o gol aos 122 minutos. Isso não quer dizer o acréscimo da prorrogação, não. Isso quer dizer uma segunda prorrogação. O jogo teve 150 Uhum. minutos.
Ele foi até o final da segunda prorrogação. Esse gol do Friedenreich, sem dúvida o gol mais importante da sua carreira, ele gera um famosíssimo choro de Pixinguinha, Sim, claro. chamado 1-0, cujo passeio pela escala musical tenta replicar a velocidade das inversões de Uhum. jogo da seleção brasileira, né? Essa é a forma em que a gente tradicionalmente lê esse Sim, choro. Pois bem, aí chega o Sul-Americano de 22, que também acontece no Brasil, no né? Brasil, sim. Também com jogos nas Laranjeiras. O Brasil empata com o Chile por 1-1, empata com o Uruguai por 0-0. E esses são os jogos dos quais o Friedenreich participa. O Brasil vence a Argentina por 2-0. Nesse jogo, o Friedenreich não está presente. Os gols são de Neco e Amilcar. O Brasil sai campeão do torneio 2 vezes consecutivas. É até uma campanha meio assim, meio meh, né? São 4 jogos, uma Uhum. vitória e 3 empates, né? Os títulos não são exatamente consecutivos, tem outros títulos ali em 20 e 21 que o sul-americano era anual, né? Mas são os 2 títulos do Brasil, 19 e 22, né? Claro, os 2 títulos consecutivos, sim, Do foi mal Brasil. usado consecutivo. Essa ausência do Friedenreich, ele joga só as 2 primeiras partidas, tinha um fundo político, assim, ele critica, né, a CBD. A gente vai falar depois da relação dele com o amadorismo, o profissionalismo, porque ele diz que os jogadores paulistas precisavam, ele reclama, né, que os jogadores paulistas precisavam receber ali uma ajuda de custo que a CBD não estava pagando, né, porque eles tinham saído de São Paulo, tinham ido para o Rio de Janeiro, ficado um mês e tanto no Rio, e tinham que se afastar dos seus empregos, né. E aí essa crítica que ele faz no meio do torneio acaba fazendo com que a CBD tire ele da seleção. E, por sorte, a seleção consegue ser campeã mesmo assim, mesmo sem a Mesmo presença assim, dele. ele voltaria a jogar pela seleção no outro sul-americano, que é o sul-americano disputado em 1925, né? Sim, na Argentina. Esse é jogado na Argentina. O Brasil fica em segundo lugar, na verdade. São 3 times apenas jogando: Uhum. Argentina, Brasil e Paraguai. O Brasil vence o Paraguai por 5-2 na sua estreia. O Friedenreich faz um gol ali. Depois tem uma derrota de 4-1 para a Argentina, em que o Nilo faz o gol brasileiro. Depois o Brasil vence o Paraguai de novo por 3-1. De novo, não há gols do Friedenreich, mas ele marca ali o seu último gol pela seleção brasileira em um empate de 2-2 com a Argentina. A Argentina tem 3 vitórias e 1 empate. O Brasil tem 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Argentina, 7 pontos. Brasil, 5 pontos. Argentina campeã. É, Essa o, é a trajetória é, da seleção. só um comentário final, né? Quando acontece a primeira Copa, em 1930, o Friedenreich ainda estava jogando, já era bem veterano, já tinha quase 38 anos de idade, mas ainda jogava pelo Paulistano e depois estaria no São Paulo. É, Havia a esperança, né, enfim, a ideia de que ele talvez pudesse estar presente, mas, né, como todo mundo sabe, houve uma briga entre as federações cariocas e paulistas para montar a seleção nessa primeira Copa. Então, o Brasil foi para a Copa só com jogadores cariocas, né, presentes ali, que jogavam na Liga do Distrito Federal. Então, o Friedenreich acabou não participando da seleção em Copas do Mundo, né? Ele tem essa lacuna, né? E Essa em lacuna. 1930, por todos os relatos, né? Ele ainda jogava muito bem, Em alto né? nível, sim, Ele sim. ainda jogava muito bem. Um Uhum. toquezinho antes de passar a bola de volta para você sobre o que a gente pôde reconstruir do estilo de jogo, né? Sim, Parece que com Friedenreich, pela primeira vez a gente tem no futebol brasileiro o drible curto. sim.
em sequência, consistentemente, com frequência. A forma inglesa de jogar também é baseada em algo que naquele momento se chamava de dribble, mas o que os ingleses chamam de dribble em 1905 não é o que a gente chama de drible. O que os ingleses chamavam de dribble em 1895, 1905, era a carregada da bola Sim. acompanhada da trombada no adversário, né? Dribble aqui simplesmente quer dizer que você não vai passar a bola, que você vai carregá-la. Mas o Friedenreich, por tudo que a gente pode reconstruir, ele inaugura uma coisa mais sutil. Inclusive, essa sutileza se expressa na chuteira, porque o Friedenreich manda retirar a biqueira que havia biqueiras de aço nas chuteiras, para garantir que a chuteira realizasse aquilo que se esperava dela, que é mandar a bola o mais longe possível, né? A bicuda com força. Então, o aço da biqueira reforçava essa pancada da bola para que ela viajasse mais. Friedenreich manda tirar a biqueira de aço das chuteiras e começa a tratar a bola com um pouco mais de carinho e conduzi-la em movimentos mais curtos. A gente tem, obviamente, quase nada de imagem, mas pelo gol do Paulistano na seleção francesa, que ele dá esses dribles curtos, já dentro da área, meio como uma coisa antecipando o Romário, Sim. já dá para ver que era um jogador que introduziu uma coisa diferente do que se conhecia até então. E aí A esse período finta, todo né? Que a da gente seleção, chamaria depois de finta, né? da finta, esse período todo da seleção brasileira, ele continua no Paulistano, né? Sim. Vamos lá. Pois é. Então, rapidinho ainda sobre um pouco o estilo do jogo dele, né? O Friedenreich, ele era um cara, vamos dizer assim, de aparência meio frágil, né? Ele não era alto, ele tinha 1,72 m, ele era bem magro, né? 65 quilos, né? Então, ele não era um grandalhão, né? Ele era realmente caracterizado pela velocidade e pela destreza em carregar a bola, né? Ele também usava muito o jogo de passes, né? A associação ali com os seus colegas de ataque, que é uma coisa que, curiosamente, quando o Charles Miller traz futebol para o Brasil, ele já traz com jogo de passes, não é tanto o jogo o jogo de chutão, que era mais característico em inglês, mas ele já, na Inglaterra, ele já havia aprendido o jogo de passes característico escocês. E então o Friedenreich, ele tem muito esse jogo associado, passes rápidos né, trocando passes, dribles curtos dentro da área, tinha capacidade de chutar com as duas pernas, né? Mas a sua esquerda é que era realmente a mais potente, tinha um chute forte de esquerda e também um exímio cabeceador, né? Então, ele era um jogador mais leve e capaz de carregar a bola com velocidade e meio que imparável, assim, bastante escorregadio, né, na capacidade de levar a bola. No Paulistano, então, ele começa a jogar no Paulistano em 1918. Ele vai ser campeão paulista 6 vezes. Estou com os números aqui: 18, 19, 21, 26, 27 e 29. Então, o paulistano é a grande força do Campeonato Paulista aí, realmente, a partir da década de 10, mas sobretudo na década de 20, embora Corinthians e Palestra, né, já fossem times fortes e importantes nesse momento, então era o chamado trio de ferro, Paulistano, Corinthians e Palestra, mas o Paulistano ainda, no fim das contas, conseguiu ser campeão mais vezes. Esses últimos títulos, na verdade, 26, 27 e 29, já são dentro de uma cisão que aconteceu porque a Associação Paulista de Esportes Atléticos já estava admitindo muitos times mais populares, dentre os quais o próprio Corinthians e o próprio Palestra, e o paulistano, o chamado Palmeiras da época, que era a Associação Atlética das Palmeiras, o próprio Mackenzie, eles eram clubes mais elitizados e não estavam muito satisfeitos com isso. Então, eles acabam fundando uma liga chamada Liga dos Amadores do Futebol, a LAF.
E aí, durante esse momento, entre 26, 27, 28, 29, tem essas duas ligas. Depois, no final de 29, a LAF ela deixa de existir, o Paulistano fecha o seu departamento de futebol, e o Friedenreich, então, vai para o São Paulo, e ali pelo São Paulo ele vai jogar de 30 até 34, 35. Ele vai encerrar a carreira com uma passagem meio rápida pelo Flamengo, mas aí ele já tem 42 anos de idade. Outra coisa interessante para falar sobre o Friedenreich é que ele costumava fazer muitos amistosos por outros times, né? Então ele joga um pouco pelo Santos, tem um jogo pelo Atlético Mineiro, uma única partida em que ele marca um gol também. Tem jogo em Salvador, né? Tem jogo por um time chamado Americano, que era um time daqui de São Paulo, mas que é o primeiro time brasileiro a excursionar em Buenos Aires, isso em 1913. Então ele joga com o Americano, apesar de não ser atleta do Americano oficialmente, né? Ele vai jogar em Buenos Aires com o Americano. Então ele fazia muito essas partidas assim avulsas, né, por diversos outros clubes. Agora, o clube que realmente ele ficou mais tempo e no qual ele foi realmente identificado foi o Paulistano. E tem a famosa excursão, né, Ideva? A gente tem que falar um pouquinho sobre essa excursão de Isso. 1925, porque é um marco do futebol brasileiro, né? Vamos falar um pouquinho da excursão Pelos de campos 25. europeus. Vamos falar um pouquinho da excursão de 25. Só para completar o que você disse, esse jogo que ele fez pelo Galo, ele tinha sido convidado para apitar uma partida em Minas Gerais. Sim. Ele apitou a partida, olha que loucura. Ele apitou a partida, e aí o Galo, que naquele momento ainda não era Galo, né, era só Atlético, convida-o para jogar uma partida pelo clube, uma partida contra o Siderúrgica, né, que foi uma força no futebol mineiro. O Galo venceu por 3-0, é a partida aí do Friedenreich pelo Galo. O píncaro da carreira internacional, digamos, de clubes do Friedenreich é essa excursão muito importante. Vamos dar um destaque especial para ela, porque ela é a primeira excursão de um clube brasileiro na Europa. Ela é uma excursão que deixa claro para todo mundo que o futebol brasileiro podia competir com qualquer potência europeia, mesmo que o paulistano não tenha exatamente jogado contra as potências europeias. A excursão deles é arrasadora, né? Sim. Eles jogam 10 partidas e ganham 9, perdem apenas uma, né? Marcam 30 gols e levam 7. Quando eles saem do porto de Santos rumo aos portos brasileiros do Nordeste, eles param em Salvador, depois param em Recife. Sim, no Rio também. No Rio também, param no Rio. Eles são recebidos com enormes festas, né? Há multidões nos cais, nos portos. Os jornais brasileiros, a gente fez uma boa pesquisa de fontes primárias. Os jornais brasileiros vão dando cada vez mais destaque a essa excursão. Sim. O Imparcial, o País, Mundo Esportivo, os veículos de imprensa daquele momento dão um enorme destaque à excursão do paulistano. Essa excursão, ela é parte de um interesse gerado na Europa pelo futebol sul-americano por causa da medalha de ouro dos uruguaios nas Olimpíadas de Paris, em 1924. Então, quando o paulistano viaja para a Europa, tem mais 2 delegações viajando também. Tem a delegação do Boca Juniors e tem um combinado uruguaio, que é uma seleção uruguaia. Tem o Andrade, que foi... Sim, o grande jogador negro da... Exato. José Leandro Andrade. Junto com o Friedenreich, nessa viagem do paulistano, tem o Araquém Patusca, Sim. que é um jogador importante, não só pelo que ele fez em campo, mas também porque ele escreveu um livro chamado Os Reis do Futebol. O Patusca, que era atleta do Santos, né? Então, esse time era o time do paulistano, mas ele estava um pouco reforçado, vamos chamar assim, né? Por alguns outros jogadores de outros clubes. O Patusca, que era do Santos, e 2 jogadores do Flamengo, né? O goleiro Kuntz e o outro, não me recordo agora qual que era o outro atleta do Flamengo.
O outro Junqueira, atleta se do não me Flamengo engano. era o Durval Junqueira. Junqueira, isso. Isso, Junqueira. Exato. E tinha o Feite, que era um jogador convidado também do Ipiranga. Sim. Ou seja, era o paulistano, mas era uma legítima seleção brasileira, né? Uhum. Era um time forte. Pois bem, o que é exatamente... Quem são exatamente os times que o paulistano derrota? No primeiro jogo, ele joga contra a seleção francesa. Sim. E é um grande choque. É um grande choque, porque o paulistano derrota a seleção francesa por 7-2. Sim. Nesse jogo, a gente tem a única imagem de um gol do Friedenreich, a gente vai exibir para o pessoal aí. Infelizmente, é um pouco... Não dá para ver muito bem porque a câmera está atrás do gol, então não dá para ver a jogada exatamente, mas a gente vê claramente o Friedenreich fazendo um drible, né, curto dentro da pequena área e chutando. E é a única imagem de um gol do Friedenreich que a gente tem registrado em toda a sua carreira, né? Mas os franceses ficam completamente surpresos, né? Ficam encantados. Isso, aí Uhum. a gente muitas vezes tem que separar o que é exagero da imprensa brasileira sobre qual foi a reação da imprensa internacional e o que foi realmente reação da imprensa internacional. Nós fomos também às fontes francesas e é verdade que a imprensa francesa dá um grande destaque a essa excursão do paulistano. Eles são chamados de os reis do futebol depois desse primeiro jogo, 7-2 contra a seleção francesa. É importante destacar, para dar uma medida exata do que foi essa vitória, que a seleção francesa, naquele momento, evidentemente, não era a potência que ela era hoje. O futebol ainda não havia sequer formado uma liga na França. Sim. A França estava atrás, não apenas da Inglaterra, mas, como nós já destacamos aqui, das nações centro-europeias, todas do Danúbio. Áustria, Hungria, né, que eram, até a Primeira Guerra Mundial, um país só, e depois se separaram, mas continuaram com suas tradições futebolísticas fortes. Mas também é preciso dizer que, mais adiante nessa excursão, o paulistano vai enfrentar a seleção suíça, que era, sim, bem mais forte que a seleção francesa, e ganha também. Então, vamos lá. É um 7-2 na França, os jornais começam a dar muito destaque ao paulistano, eles vão jogar contra o Stade Français, que aí já é um clube, em que os jornais brasileiros, às vezes, chamam simplesmente de França ou de seleção francesa, mas aí esse segundo jogo é contra o Stade Français. O paulistano vence de novo por 3-1. Detalhe sobre esses dois primeiros jogos: eles acontecem em campos enlameados. Tem chuva e barro. O terceiro jogo já é numa tarde de sol, e esse é o jogo que eles perdem, que é o jogo contra o Sette, C-E-T-T-E. Mas o Sette, apesar de ser um time do interior, né, ali da região de Bordeaux, tinha sido vice-campeão da Copa da França no ano anterior, né? Então não era um time tão frágil assim, né? Isso. Era um time provinciano, mas não fraco, né? Exato. Daí em diante, o paulistano segue avassalador. Ele vence o Bastidien 4-0 em Bordeaux. Aí ele viaja para o litoral, para Le Havre, que é a porta de entrada do futebol. Na França, o futebol, em geral, chega por portos, né? E Le Havre foi a primeira entrada do futebol na França. Eles vencem o Le Havre por 2-1. Os jornais vão dando cada vez mais destaques, né? O Imparcial, por exemplo, nos dias posteriores a jogos, a capa principal do Imparcial é a vitória do paulistano, são as vitórias do paulistano. Isso invariavelmente, a imprensa continua dando um enorme destaque. O paulistano aí viaja para a Suíça, joga em Berna e em Zurique, ganha as duas partidas, 2-0 do Autotour, 1-0 da seleção suíça. Depois, na Alsácia, ganha do Rouen, entra no navio, para o Rouen também tinha sido vice-campeão da Copa da França naquele ano. Então, exato. Para demonstrar ele enfrenta o melhor. Nem todos os clubes eram fracos, né? Não, ele enfrenta o que existe de melhor
no Uhum. futebol francês, sem dúvida nenhuma, né? É. Fica provado, fica para lá de demonstrado que o Brasil já é melhor que a França no futebol. Uhum. Não Uhum. resta dúvida nenhuma disso, porque são todos os times ali que estão no topo das ligas da, da, Da Copa. da Copa, perdão, não havia liga, né? Da Copa É. da França, incluindo aí a seleção francesa. E aí eles param em Portugal e jogam com a seleção portuguesa. E enfiam 6-0 na seleção portuguesa, com 2 gols do Friedenreich. A volta deles ao Brasil é um grande fenômeno de massa. Para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto dessa excursão, depois do primeiro jogo contra a seleção francesa, que o paulistano vence por 7-2, os jornais franceses instalaram alto-falantes em praça pública para dar detalhes do jogo para aquelas pessoas que não conseguiram entrar. Os estádios estavam superlotados. Por exemplo, no segundo jogo contra o Stade Français, a partida estava marcada para as 14 horas. Às 11 horas, os relatos dos jornais são de que às 11 horas da manhã o estádio já estava lotado e o público ficava cantando e assoviando para passar o tempo. Nesse jogo contra o Stade Français, eu vi a primeira referência que eu vi na imprensa brasileira a cambistas. Olha que loucura. 1925, futebol no Brasil ainda amador, futebol na França ainda amador, e o estádio estava tão cheio, o estádio para 20, 25 mil pessoas, o estádio estava tão cheio que havia já o fenômeno dos cambistas, né? Essa excursão gerou correspondentes, ela atiçou correspondentes de outros países. Então, havia um correspondente belga, por exemplo, que deu o seu testemunho de que, a sua opinião, digamos, né, de que só na Inglaterra e talvez na Áustria houvesse jogadores tão bons como os brasileiros. Incrível. Esse é o legado, digamos, da excursão do paulistano pela Europa, não só no Brasil, mas na própria Europa. Eles deixam uma marca muito, muito poderosa lá. É a primeira grande referência ao talento dos brasileiros no futebol, pelo menos no que se refere à Europa, né? Foi realmente essa excursão, de fato, marcou época, né? A fama do futebol brasileiro realmente deveu muito a essa excursão durante um bom tempo, até chegando já em 1938 na Copa, que aconteceu na França, né? O Brasil acabou indo muito bem também, e havia ainda a lembrança dessa excursão 13 anos depois. E Delber, já para a gente ir encaminhando para a nossa finalização do episódio de hoje, queria tocar em 2 assuntos fora dos campos, né, mas que, enfim, que respingam dentro do campo também, que demonstra um pouco uma figura, em alguns pontos, ambígua do Friedenreich também, né? A relação dele com a questão racial e a relação dele com a questão do profissionalismo, né? No que toca ali a questão étnica, né? O Friedenreich, como a gente já começou falando, né, filho de um branco e uma negra, mas tem um ponto muito interessante, que são algumas partidas que são organizadas no final da década de 20, começo dos anos 30, muito pela Frente Negra Brasileira e por outros movimentos ali assistencialistas de negros brasileiros, em São Paulo, né, no caso, e sempre ocorriam no dia 13 de maio. Então, era em comemoração, né, da data da abolição da escravidão. E esses jogos é muito interessante porque eram organizados uns jogos de negros contra brancos. Então, um time todo de negros, geralmente formado por jogadores que nem sempre atuavam pelos principais times, eram jogadores dos times de várzea,
E o time de brancos, já aí, geralmente eram dos times da Liga, geralmente é da Liga da LAF, Liga Amadora de Futebol, que é onde atuava o paulistano. E o Friedenreich ele participa em 3 ocasiões desses, são 7 jogos no total, e o Friedenreich participa de 3 deles. Melhor dizendo, ele joga em 3 e tem um quarto jogo do qual ele também participa da solenidade, mas apenas como técnico de um dos jogos e escolhe os jogadores que vão participar. Então, em 27 e 28, ele joga como capitão do time dos brancos. Então, veja que é interessante isso. Ele está ali no time dos brancos, o time dos jogadores da LAF, né? Ele como principal craque do paulistano. Depois, em 1931, tem uma partida muito interessante que vai ser uma seleção de jogadores negros paulistas contra jogadores brancos cariocas. Assim, preciso falar o resultado, né, das duas partidas. Nas 2 vezes em que o Friedenreich joga no time dos brancos, o time dos negros acaba vencendo. Primeiro em 27 por 3-2 e depois em 28 por 4-2. Quando o Friedenreich vai jogar no time dos negros, mas que é um detalhe não menos importante, é o dos negros paulistas contra os brancos cariocas. O time dos negros paulistas enfia 6-1 nos brancos cariocas, então é ali realmente um resultado surpreendente também. E depois, já em 32, tem esse outro jogo em que ele não participa, mas ele é o técnico da seleção dos negros contra a seleção dos brancos. Então, esses jogos, eles demonstram o lugar do Friedenreich, que era curioso, né? Ele podia tanto ser o melhor jogador branco quanto o melhor jogador negro do futebol brasileiro nessa época. Ele podia estar tanto em um quanto o outro. Em certas situações, ele estava em uma quanto em outra, né? Tem um testemunho importante, ou uma interpretação importante que a gente tem que destacar, que era do Salatiel Campos, que era um importante jornalista negro que escrevia por essa época. Era um cara que defendia, enfim, participava da Frente Negra Brasileira, e estava sempre escrevendo ali em defesa, né, na promoção da raça negra, dos feitos da raça negra. Ele escreve um livro muito interessante chamado O Homem Negro no Esporte Bandeirante, em que ele conta ali, destaca os principais atletas negros em São Paulo, e curiosamente ele não cita o Friedenreich, né, em nome, nominalmente, mas ele faz comentários um pouco depreciativos para esses jogadores que, mesmo tendo descendência negra, não se assumem enquanto tal, né, e preferem se esconder atrás dos seus nomes de família, né? Então fica claramente claro ali que ele está falando mal do Friedenreich, né? Como alguém que não estaria se assumindo, né? Então o Salatiel ele também tem esse momento mais crítico com relação ao Friedenreich, mas depois já nos anos 40, Friedenreich já aposentado, ele vai escrever comparando o Friedenreich ao Rui Barbosa, dizendo que foram das grandes efeitos positivos da história brasileira, 2 personalidades, 2 vultos da história brasileira, Rui Barbosa e Friedenreich, então daí já muito mais elogioso. Mas achei muito interessante esse lugar bem ambíguo do Friedenreich no que toca aí a questão racial. E para encerrar, a respeito da questão do profissionalismo, também é curioso o posicionamento do Friedenreich, porque em termos de discurso, o Friedenreich sempre se colocou contra o profissionalismo, né? Então, quando ele falava defendendo o amadorismo, sobretudo antes da década de 30, né? Porém, nas suas ações não era bem assim, porque ele estava sempre ali recebendo, eu já mencionei o episódio da Seleção Brasileira, que ele tinha recebido uma ajuda de custo em 22, ou ele reclamava por não receber ajuda de custo, né? Tem um outro caso famoso também, em 1918,
nos preparativos para o Sul-Americano de 19, que o Sul-Americano deveria ter acontecido em 18, mas por conta do surto de gripe espanhola no Rio de Janeiro, foi cancelado, foi passado para 19. Mas os jogadores paulistas chegaram aí para o Rio e ficaram algum tempo treinando lá e receberam uma ajuda de custo. Né? Depois, quando não houve o Sul-Americano, a CBD queria que eles devolvessem esse dinheiro, e aí eles disseram que já tinham gasto o dinheiro, não tinha como devolver. A CBD, então, quis suspendê-los por 6 meses, mas no final das contas a APEA, a Associação Paulista, não suspendeu os jogadores. Então, era o Friedenreich, o Amilcar e o Neco, os outros 2 jogadores do Corinthians. Então, em vários momentos, o Friedenreich acredita-se, né, não se sabe muito bem, que, por exemplo, o emprego dele, que era no Ministério da Aviação, na Secretaria de Aviação, tenha sido conseguida pelo presidente do Paulistano e que teria sido um emprego meio de fachada, né? Ele recebia o salário, mas ficava treinando. Então, aquelas práticas comuns do amadorismo marrom, típica da década de 20, e o Friedenreich não defendia o amadorismo da boca para fora, mas nas suas ações demonstrava de outro jeito. Depois... Ele é autor do primeiro gol profissional isso, no futebol brasileiro. Né? A partida de São Paulo e Santos, na Vila Belmiro. O Friedenreich marca no palco de Pelé, no lugar em que Pelé brilhou. O Friedenreich marca o primeiro gol profissional da história do futebol brasileiro, a partida entre São Paulo e Santos, 1933. Não é isso? De fato, aí quando... Só para comentar, né? Quando, de fato, o profissionalismo é instalado, aí realmente ele se torna profissional já no fim da carreira e tem esse episódio do primeiro gol. Isso. E então vamos fechar falando dos gols, né, Idelberto? Deixa eu fechar falando dos gols, então. A questão dos gols é a seguinte: evidentemente há incertezas quanto aos gols, porque registros, súmulas, etc., tudo isso era muito mais precário. Né? O que a gente encontra, o número de 1.329 gols que a gente encontra no livro Gigantes do Futebol Brasileiro, do João Máximo, do Marcos de Castro, ele com certeza está errado, porque nós sabemos que esse número de 1.329 foi, na verdade, um erro de digitação do João Máximo ao copiar o número 1.239. Ele trocou a ordem dos dígitos. 1.239 é o número que aparece em uma sequência de manuscritos do Mário Andrade, não confundir com Mário de Andrade, poeta, romancista, ensaísta e folclorista, musicólogo brasileiro. Claro, o Mário Andrade é um jogador que estava ali no Paulistano, que viajou com eles para a Europa, e o Mário Andrade foi compilando ao longo da vida né, anotações de jogos e dos gols do Fried. Essa coleção de manuscritos, de anotações do Mário Andrade se perdeu. Essa coleção se perdeu, nós não temos acesso a esses originais, e o que a gente tem é uma compilação, agora sim, com súmulas, datas, adversários, até minuto do gol, etc., feita pelo Orlando Duarte Severino Filho, no livro Fried versus Pelé. Esse é o número sobre o qual nós temos certeza absoluta, 558 gols em 562 jogos. Então, 500... Tem uma pequena discrepância, tem uma outra compilação feita pelo Alexandre da Costa, que é de 554, numa biografia que ele escreveu também em 1999. Então, tem uma pequena discrepância, mas já são números mais próximos. Né? Próximos. Agora, esse número de 500 e pouco, a gente pode, com razoável certeza, dizer que está subestimado, porque esses são apenas gols documentados com data e adversário. Né? E como você destacou aí, o Fried fazia jogos avulsos, amistosos, etc. É razoável supor que muitos desses jogos não estão documentados. Então é isso, é alguma coisa entre 500 e pouco e 1.200.
Mas o que a gente sabe é que ele mudou a história do futebol. O que é interessante sobre esse número, né, seja 554, 558, documentados são 561 jogos. Então, o que dá uma média de 0,99, quase um gol por jogo, né? Sim. Que é maior do que a média do Pelé, né? Sim. Então, a média do Pelé é de 0,93, né? Então, a gente não sabe, não tem como saber o número exato, né? Mas o que a gente sabe já dá conta da grandeza do que era o Friedenreich e como goleador e como grande craque brasileiro do período antes do amadorismo, antes do profissionalismo, né? Esse período aí que vai da década de 10 até a década de 30, os 25 anos em que ele foi jogador de futebol nos campeonatos paulista, pela seleção brasileira, pela seleção paulista, no campeonato de seleções. É um jogador que, de fato, marcou época, e tem uma foto muito famosa, já tirada nos anos 60, em que aparece Friedenreich, Pelé e Leônidas, que são talvez os 3 grandes craques da história do futebol brasileiro, né? Acho que é um registro ali da realeza, né? Da nobreza do nosso também, futebol. né? O bastão sendo passado de uma geração para outra. Exatamente. Né? São 3 gerações. E Leônidas para Pelé. Mas com o Friedenreich, realmente, pela primeira vez, a gente tem referências de um futebol de toques rápidos, de dribles curtos e de muitos, muitos gols. É isso, né? Maravilha. Muito bom, Idelber. Ótima conversa. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Nós somos Meio de Campo, o Futebol e Sua História. Estamos aqui no canal do Meio toda sexta-feira. Por favor, deixa aí o seu like, o seu comentário. Conversa com a gente o que é que vocês sabem, o que é que vocês gostaram de saber a respeito do Friedenreich. E voltamos na semana que vem. Boa noite. Um abraço. Tô sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao Meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram a sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.